Olá, amigos de missões. Eu sou o pastor Marcelo Caldas, pastor da Igreja Batista da Orla aqui em Salvador e diretor da Christian Skaters Brasil, uma associação de ministérios cristãos que visa alcançar skatistas no mundo inteiro. E também sou professor da cadeira de missões e plantação de igrejas aqui do Seminário Batista do Nordeste. E eu vim trazer essa palavra nessa manhã sobre você que ama missões, sobre você que ora, que contribui. E eu queria que você me acompanhasse aqui, abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 20, verso 24, um versículo bem conhecido de missões. E eu queria nessa manhã fazer um desafio para você. Diz assim a palavra de Deus. Atos no capítulo 20, verso 24. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Esse verso ele foi escrito pelo apóstolo Paulo, já no final da sua carreira, como ele bem fala. Paulo ele tinha uma conexão militar, ele era meio que um soldado do Sinédrio ali para perseguir os cristãos. E você pode perceber nos relatos de Paulo algumas relações, às vezes, com o soldado, às vezes com o atleta. Paulo era uma pessoa muito competitiva. E Paulo exerceu o seu ministério tanto de forma efetiva como missionário efetivo, como também como um mantenedor. Ele se autossustentou durante um período ali no seu ministério. E é sobre isso que eu queria falar nessa manhã, dos 3 tipos de missionários. Você sabia que você é um missionário? Todos nós somos missionários. Charles Spurgeon tem uma frase muito impactante. Spurgeon diz assim: ou você é um missionário, ou você é um impostor. Então, eu vou fazer aqui a relação dos 3 tipos de missionários e como estes missionários podem agir nesse período de quarentena, nesse período de pandemia. O primeiro missionário é o missionário efetivo, aquele missionário que vai para o campo, aquele missionário que dedica a sua vida em prol do ministério. É um empregado do Senhor, né? É um colaborador efetivo ali em 24 horas. É claro que Deus não chamou todas as pessoas para serem missionários efetivos, serem missionários de campo. Vamos mudar a frase, né? Efetivos todos nós somos. Missionários de campo. Quando Paulo ele vai para fazer as suas viagens missionárias, ele deixa um grupo sustentando ele em oração, sustentando ele em contribuição, e são esses 2 outros tipos de missionários que a gente quer falar. O segundo tipo de missionário é o missionário mantenedor. Existem 2 formas de você manter um ministério efetivo, um ministério de campo. O primeiro é através da oração. Irmãos, sem oração, missões é suicídio. Não dá para a gente fazer missões sem ter uma cobertura espiritual ali bem efetiva. O Ministério CEPAL, certa vez, fez uma pesquisa e constatou que para cada missionário no campo são necessários cerca de 2.000 mantenedores para cobrir esse missionário em oração em 24 horas. Né? Um estudo pequeno, a gente ora ali 5, 10 minutos pelo missionário, então é necessário a gente ter uma cobertura de 24 horas de oração. Eu sou missionário de campo, hoje eu trabalho numa grande cidade, trabalho aqui em Salvador, trabalhei no interior, mas mesmo aqui na capital, com todo o conforto, com todas as coisas que estão ao nosso redor, a gente precisa de uma proteção espiritual muito grande, porque eu lido com comunidades pobres e comunidades de alto risco. Então eu lido aqui com gente que é disputada por traficantes, né? A gente sempre tem uma história que
um menino certa vez disse assim, olha, quem me ganhar primeiro eu levo, ou traficante ou missionário. Então a gente meio que disputa essas pessoas ali com o tráfego, tentando tirar elas da linha de tiro da polícia e tentando tirar elas ali nesse serviço tão, tão judiado, né? Então a gente de certa forma corre algum tipo de risco de vida e por isso a gente precisa de gente orando por nós. O segundo tipo de missionário mantenedor é o missionário que mantém financeiramente e através de ferramentas, de recursos. Necessariamente você não precisa contribuir com o dinheiro, mas você pode contribuir com o tempo. Então você tem uma determinada aptidão, uma determinada habilidade que você pode usar em prol de um projeto, em prol de um missionário, em prol de uma organização missionária. Hoje as agências missionárias mesmo precisam de muita gente que lide com mídia, com vídeo, com foto, com imagens, porque é o que está girando hoje a parte de comunicação das agências e são profissionais caros. Então, se você é dessa área, você pode contribuir. Você pode também contribuir com outras áreas, com a área administrativa, com habilidades manuais. Por exemplo, eu faço parte de uma igreja que tem uma agência missionária conectada a ela, que é a Missão Pescadores, e hoje a gente tem um exército de irmãs produzindo máscaras para serem doadas nos campos. A gente tem em torno de 16 congregações espalhadas em vários projetos missionários, e essas máscaras estão sendo produzidas para doar para essas pessoas nesse período aí. Então você pode ser um mantenedor, um missionário mantenedor, orando, tirando tempo de oração, de intercessão pelos projetos. Você pode ser um missionário mantenedor, doando recursos financeiros para que o sustento desses obreiros sejam efetivos ali. E você pode ser um missionário mantenedor autóctone e dedicar as suas ferramentas, as suas habilidades para o reino de Deus. Pastor, mas o senhor começou lendo o texto de Atos 20, 24. Que relação tem com esses missionários? Tem tudo a ver, porque esse texto também é para você. Paulo está dizendo que a minha vida é preciosa, a minha vida não é preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra a carreira. Então, se você está em casa agora, desanimado, depressivo, acordando e dormindo com a mesma roupa, com o mesmo pijama, tem muita coisa para fazer no reino de Deus. Tem muita agência missionária precisando de gente. Tem muito campo precisando de gente. As missões precisam de recurso financeiro, precisam de pessoas que trabalhem em home office, precisa de gente. Pega o telefone e liga para um missionário. Não manda zap, não. Zap é impessoal. A gente tem mania de receber uma figurinha lá e repassar essa figurinha para o missionário e achar que você está dando assistência. Isso não é assistência não, irmão. Assistência é você pegar o telefone, bota crédito no celular, senão você vai perder o número do WhatsApp. Põe crédito no celular e passa meia hora falando com o missionário e falando obviedade. Falando obviedade, conta uma piada para ele, conta uma história para ele, pergunta que time ele torce, tira ele do foco do problema. Tinha certos dias quando a gente morou numa cidadezinha no interior aqui da Bahia e tinha dia que a minha esposa acordava chorando com saudade da igreja. Nós que tínhamos tantos amigos, minha mesa vivia rodeada de gente almoçando comigo. Quando a gente foi para o campo, as pessoas esqueceram da gente. E não é esqueceram de forma intencional, não esqueceram porque elas não queriam lembrar ou porque a gente não queria ser lembrado, é por causa da dinâmica da vida, da correria. Então, se o missionário ele não diz, gente, eu estou aqui, nem sempre ele pode fazer isso, você precisa ter essa sensibilidade para fazer isso. Pega o telefone, liga para alguém que você conhece, que foi da sua igreja, que foi enviado para o campo missionário, troca uma ideia com ele, conversa com ele. Isso é mais importante que uma oferta financeira, irmãos. Eu lhe asseguro isso. Quando alguém cuida de nós, do nosso coração, das nossas emoções, da nossa alma, é um valor inestimável.
muito inestimável. Então, dedique parte do seu tempo, dedique parte da sua vida em prol do reino de Deus. E é tão simples de fazer isso. Não precisa ir para um seminário. Eu passei 4 anos e meio no seminário, eu passei 2 anos me preparando para ir para o campo, depois eu fui para o campo. Não me arrependo de nada que eu faço, que eu fiz, sou feliz, mas nem todo mundo precisa passar por isso. A gente precisa de gente que segure as nossas cordas. William Carey, o pai das missões modernas, a primeira vez que ele reuniu ali com pastores em Londres, ali no século XVIII, XIX, William, quando foi enviado para a Índia, ele disse assim, olha, existe um tesouro escondido num poço. Eu vou descer esse poço. Agora eu preciso de pessoas que segurem as cordas. Voltando para o texto aqui de Atos. A sua vida não pode ser preciosa para você. A sua vida precisa ser preciosa para aquele que o chamou, para aquele que o condicionou, para que a glória seja dele. Saia do lugar que você está, saia do momento que você está e dê frutos, frutos que vá para a eternidade. Porque para cada missionário, para cada pessoa que o missionário lá no campo ganhar para o Senhor Jesus, o seu nome também vai ser contado se você também estiver segurando a corda ali. O crédito não vai ser do missionário, o crédito vai ser seu. O crédito vai ser seu, que sustenta aquele missionário enquanto ele desce. Compreende? É o nosso galardão, serão as nossas pedrinhas na coroa. E aqui eu quero finalizar deixando um desafio para você nessa manhã. Leia a parábola dos talentos, leia a parábola das minas, porque aquele tesouro que foi entregue pelo Senhor é exatamente a salvação. E a salvação a gente não pode guardar para a gente. A salvação a gente tem que compartilhar com outros. Essa aqui é a minha mensagem para vocês nessa manhã, uma breve mensagem, mas uma reflexão poderosa da parte de Deus. Continue orando, continue intercedendo, continue contribuindo e vá aos campos. Vá de forma virtual, vá de forma física, mas não deixe de realizar a obra do Senhor. Deus te abençoe nesse dia. Um grande abraço.